Ok, então, gravando aqui a partir de agora. Boa noite novamente, pessoal que entrou aí agora, né? Entrou já mais uma galera. Boa noite, Emily, Guilherme. Boa noite, Marcelo, não tinha falado ainda. Boa noite, quem mais aqui? Arthur. Boa noite, gente. Muito bom ter vocês todos aqui novamente, para a gente bater um papo aqui, né? Trocarmos uma ideia, né? Nosso café com barô, né? Espero que estejam aí com o café de vocês. O meu tá aqui. E vamos lá, né? Na semana passada, a gente combinou, né? E eu falei para vocês de um desejo que eu tinha de começar a trazer os temas desses nossos encontros, mas agora na direção do cálculo diferencial integral, né? E, nesse sentido, o primeiro tema, né, que eu, assim, imaginei como sendo legal, assim, interessante, relevante de trazer para vocês, é a ideia, né, a ideia que nós chamamos na matemática de continuidade, esse conceito do contínuo, né, e eu sei que vários de vocês, inclusive, passaram aí pelas ACIEPs, então, assim, vocês já tiveram alguma exposição a esse conceito de continuidade, do ser contínuo, né? Mas eu queria perguntar para vocês, e ouvir aqui, ler as respostas de vocês aqui no chat, desse contato que vocês tiveram com a ideia de continuidade, se ela fez sentido, como é que vocês receberam isso, como vocês viram, assim, como foi apresentada a vocês a ideia de continuidade, né? Provavelmente foi no contexto de função, né? Então, vocês devem ter ouvido falar sobre função contínua, né? A ideia de função contínua, mas como que foi isso para vocês? Foi natural, assim, para aqueles que viram, né? Acredito que seja a maioria, se não todos vocês. Como que foi, assim, se deparar com a definição de função contínua? Aquilo ali foi de boa, foi tranquilo, fez sentido, assim, ou um negócio meio esquisito, meio, sei lá, não sei direito do que isso está se tratando? Matheus está dizendo que foi bem intuitivo. Legal, legal, Matheus. Alguém teve estranheza, assim, viu aquele negócio ali, falou, ixi, não sei o que isso está dizendo, mas se é assim, tudo bem. Teve alguém assim? Ou foi tranquilo e super intuitivo, assim, para todo mundo? O que vocês me dizem? Foi tranquilo? Todo mundo concorda com o Matheus? Luiz está dizendo que foi estranho, né? Depois de algumas pesquisas vai ficando mais claro. Legal. É, o, o Júlio está dizendo que é a segunda opção, de ter sido um pouco esquisito, né, Júlio? Imagina. Né? Você olha aquele negocinho, não sei bem o que esse negócio está dizendo, mas tudo bem, né? A questão é que bom, a Yasmin está dizendo que não foi 100% claro, né? Pois é, ah, quando a gente vê, né, quando a gente se depara, normalmente, né, quando a gente se depara com o conceito de continuidade pela primeira vez, no contexto da matemática, né, porque na verdade a ideia de continuidade, essa sim é extremamente intuitiva, e ela é presente no nosso dia a dia, na nossa vida, na nossa rotina o tempo inteiro. A noção de continuidade, ela é intrínseca à nossa natureza, a gente percebe a noção do contínuo, né? A gente consegue sentir a ideia do contínuo. O problema aqui, então, não é isso. O problema aqui é quando essa ideia, ela desembarca dentro da matemática. E é ali que as coisas, às vezes, parece que ficam um pouco estranhas, né? Um pouco, talvez, obscuras, né? E a razão disso é que, normalmente, quando a gente se depara com o conceito de continuidade pela primeira vez, o que é apresentado para a gente é o final de uma história de pelo menos 2.400 anos, vai. Pelo menos isso, e é apresentado para a gente o fim dessa história. Aquilo que depois de um processo longo
de desenvolvimento, um processo, assim, árduo, difícil, né? No final, saiu-se uma versão, uma ideia, um conceito bastante formal, bastante rigoroso, como a matemática pede, como a matemática gosta, né, de colocar as suas ideias, bastante rigor, bastante formalismo, saiu essa noção de continuidade, né? E é esse produto final que, via de regra, normalmente é o que a gente vê logo de cara. Só que esse produto final, quando a gente olha para ele, é muito difícil de enxergar qualquer tipo de nexo, qualquer tipo de intuição, ou qualquer tipo de elemento que possa nos transmitir aquela imagem de continuidade que a gente carrega. Nós temos já uma noção de continuidade, né? A palavra contínuo não é estranha para nenhum de nós, né? A gente tem uma noção do ser contínuo. O problema é quando a gente se depara com essa versão matemática dessa noção de continuidade e principalmente olhando para esse produto final. As coisas já ficaram um pouco artificiais nesse ponto e aí fica mais difícil de entender um pouco essas coisas. Mas, tá, então assim, eu já estou me adiantando e dizendo a vocês que esse conceito, essa definição de continuidade que vocês se depararam, é um negócio que não faz muito tempo que foi estabelecido dessa forma. Aliás, desse jeito que a gente vê hoje, isso aí foi coisa do final do século XIX, né? Então é coisa recente, né? Coisa de esses dias aí, né? Então não é um negócio, não é um negócio, digamos, ah, não é uma coisa assim, que assim, a gente já tem muito tempo que a gente está falando sobre isso, né? É algo que é super recente, mas a ideia de continuidade e tudo que está envolvido nesse conceito já é fruto do pensamento humano já desde muito tempo, né? Desde muito tempo, pelo menos aí 2.500 anos atrás, né? E aí, para a gente entender um pouco essa história, né, de como é que o conceito de continuidade vai entrando na matemática e o que envolveu esse processo, a gente precisa voltar os nossos olhares lá para a Grécia Antiga, né, lá para o sexto século antes de Cristo, e é lá que a gente vai encontrar o cenário, né, o pano de fundo que possibilitou o nascimento dessa ideia do contínuo, né? Aliás, um período que, assim, nas nossas lives aqui, nos nossos encontros, a gente tem passado bastante por eles, né? E exatamente, Mateus, voltando para os filósofos, como recorrentemente tem acontecido aqui, né? A gente tem passado pelos filósofos bastante, né? Porque, de fato, é lá que a coisa começa, né? É ali que nasceu a matemática, né? E é lá que a gente vai encontrar algumas respostas, né? De como esse conceito entra. E tentar entender um pouco, então, dessa dinâmica, né? Do que motivou, de quais foram as circunstâncias que levaram a esse conceito de continuidade se tornar algo que a matemática percebe que, olha, a gente precisa abarcar esse negócio, né? E se a gente quiser entender um pouco, né, dessa história, ou do surgimento dessa ideia, a gente precisa voltar lá para a Grécia Antiga, ali por volta do sexto século antes de Cristo, num momento e numa sociedade que assim, de certa forma, significou uma quebra de paradigma do que era feito, do que era vivido até então, né? Em vários sentidos, né? Por exemplo, até esse momento, né, até esse momento desse florescimento da filosofia grega, ali no sexto século antes de Cristo, não que não se fazia ciência, mas o papel da ciência e a forma como a ciência era encarada
era sempre no sentido de se resolver as necessidades do cotidiano. Então, as ideias matemáticas que foram desenvolvidas, por exemplo, lá na civilização egípcia, elas foram desenvolvidas para resolver os problemas que a sociedade encontrava na sua vida cotidiana, né? Então, era em resposta às necessidades humanas que as ideias e os conceitos da matemática, eles foram se desenvolvendo, né? Não havia uma preocupação, digamos assim, com o conhecimento em si. Na verdade, essas ideias, esse conhecimento, ele serve a atender às necessidades humanas. Essa que é a ideia. Agora, nesse momento da história, isso começa a mudar, né? Assim, em função de uma série de fatores sociais, econômicos, políticos, culturais, que aconteceram nesse momento da história, e nesse lugar específico, lá na Grécia, nós temos uma mudança na forma de se encarar a produção de conhecimento, né? Há, por exemplo, uma divisão do trabalho. Começa-se a distinguir quem é o cara que vai trabalhar no sentido de desenvolver um trabalho mais intelectual e o cara que vai fazer o trabalho mais braçal, né? E aí a gente já começa a ver a questão da divisão de classes. A classe dominante, em geral, vai ser onde estarão os intelectuais, a galera que vai se ocupar de fazer ciência, enquanto que e a sociedade grega era uma sociedade que tinha na questão dos escravos, assim, algo que assim, era comum, né, na cultura. Então, nessas camadas inferiores da sociedade, é onde se concentraria o trabalho braçal, né, a força. Então, a gente começa a ver essa distinção. Então, nesse momento, começa-se a ver a gente começa a perceber que passa a existir na história o cara que vive de fazer ciência, né? O filósofo, né? É aqui que nasce o filósofo, é aqui que nasce a filosofia, da forma como a gente entende. É aqui que nasce a ciência, né? A matemática está nascendo aqui, né? Tudo junto ali. E em função dessas condições socioculturais que permeavam aquela sociedade ali naquele momento específico da história. E, bom, o cenário foi montado, então, para que se surgissem, né, para que se desenvolvesse, né, a ciência, né, a ciência da forma como era feita naquele momento. E nesse contexto a gente até já passeou bastante por esse período, já mencionamos vários nomes, mas o nome que eu queria destacar aqui, que é um que nós já mencionamos, né, inclusive dedicamos uma live aqui inteira a falar sobre o teorema que leva o nome desse camarada, né, Pitágoras de Samos, um sujeito, assim, uma figura bastante cercada de mistérios, né? A gente conversou um pouco sobre isso também, né? Não temos nem certeza se Pitágoras de fato existiu ou não, ou se ele é só uma lenda, né? Mas que de fato existiu uma escola pitagórica, isso é inegável. E nós também, quando falamos de Pitágoras, nós mencionamos o fato de que, bom, a escola pitagórica é uma escola filosófica, e ela tinha uma linha de pensamento filosófico na qual, naquela ideia dos filósofos, principalmente nesse período chamados filósofos pré-socráticos, né, a gente, a gente vai ver que há uma busca dessas escolas filosóficas, desses filósofos, por se entender qual seria o elemento primordial, a causa primeira de tudo, né? O que eles chamavam de arquê. O que é o arquê, né? E chegamos, né, inclusive, a mencionar isso, que para Pitágoras, ou para os pitagóricos, o arquê, esse elemento primordial, essa causa primeira, eram os números, né? Os números naturais, né? Essa era a causa primeira, né? Os números, na visão deles, eles não apenas tinham a capacidade de lidar com as ideias, né, matemáticas, mas eles tinham a capacidade abstrata de interpretação da própria vida humana. Era assim que eles acreditavam. E eles tinham um pressuposto filosófico, a base filosófica dos pitagóricos era lançada em termos de uma ideia de que o universo, né, tudo que existe, toda a matéria, é composta de minúsculos corpúsculos, coisinhas pequenininhas, que, apesar de serem bem pequenas,
tem um tamanho finito, bem definido, um tamanho, né, positivo, né, e toda a matéria seria composta desses minúsculos corpúsculos, né, os quais eles chamavam de mônadas, né, eram as mônadas. Então, as mônadas seriam meio que essa menor partícula do universo, e a partir delas tudo se compunha. E dessa forma, então se é assim, né, então se eu quero, por exemplo, medir um determinado objeto, né, sei lá, tenho uma caneta aqui, se eu quero medir, por exemplo, esse objeto, eu poderia, por exemplo, eu poderia, bom, como é que eu faço para medir? Eu sei que esse objeto, o tamanho dele, vai ser composto por uma certa quantidade finita de mônadas, né? Então, na verdade, medir esse objeto consiste em contar quantas mônadas cabem dentro dele. E nesse sentido, a ideia de medir, né, a gente também, passeando por essas ideias, a gente viu que o conceito de número natural, ele surge a partir da necessidade de contagem, enquanto que o conceito de número racional surge a partir da necessidade de medida. Só que, com essa ideia, com esse princípio filosófico da escola pitagórica, de que há esse tamanho mínimo, né, e que qualquer coisa que você meça, basta você contar qual a diferença da mônada para o átomo? Júlio, na verdade, assim, pode ser que quando a gente. Eu vou falar do átomo daqui a pouquinho, tá? Mas eu poderia destacar, eu poderia dizer para vocês, assim, que segundo o conceito de átomo que a gente vai abordar daqui a pouco, a diferença seria que o átomo, ele é considerado como algo que tem tamanho infinitamente pequeno, enquanto que a mônada, ela, embora seja de um tamanho pequenininho, ela tem um tamanho que é algo positivo. Era assim que eles acreditavam, né? Então, seria uma diferença assim muito sutil, né? Mas assim, as ideias elas são muito próximas, tá? A ideia do conceito da mônada para o conceito do átomo, elas são muito próximas, beleza? Então tá, então era assim que eles entendiam. Agora, se esse é o princípio que se tem, então, na verdade, o ato de medir, ele nada mais é do que uma forma de contagem, né? Porque se medir funciona, assim, se para medir basta que a gente conte a quantidade de mônadas que cabem dentro daquele objeto que a gente quer medir, e se essa quantidade é sempre uma quantidade finita, era o que eles acreditavam, então, na verdade, o processo de medir, ele não é algo diferente do processo de contar. Na verdade, é só algo que, para medir, a gente pode reduzir ao processo de contagem. E é por isso que, na visão deles, número natural era tudo de que nós precisávamos, né? Porque, para medir, por exemplo, os números naturais são suficientes. Eventualmente, a gente pode ter que fazer subdivisões deles, mas a gente não precisa mais do que os números naturais e as suas subdivisões, que seriam os números racionais, né, as frações. E ok, tudo certo, essa era a convicção, né, percebam que, assim, se isso é verdade, então todas as medidas, se esse pressuposto dos pitagóricos fosse verdade, então todas as medidas seriam descritas por números racionais. Essa seria a conclusão, né? A gente poderia pensar assim, olha, suponha que você estabeleça uma unidade. Então, você estabeleceu a unidade, você sabe o que significa medir um, né? Então, uma vez que você estabelece a unidade, a sua mônada ela vai ter um tamanho que vai ser do tipo 1 sobre n. Né? N vai depender, o tamanho do n depende do tamanho da unidade que você escolheu. Mas a mônada mede 1 sobre n. E se, para medir qualquer objeto, basta você contar a quantidade de mônadas e sempre vai caber uma quantidade finita de mônadas, digamos m, então a medida de qualquer objeto será sempre da forma m sobre n, portanto racional. Né? Agora, se isso fosse verdade, significaria que
toda a reta, né, a linha real, seria composta apenas de números racionais, o que, obviamente, a gente sabe que não é verdade, né? E eles se depararam com isso, né? Eles encontraram uma medida, um segmento, e esse segmento ele foi encontrado de maneira muito assim, intuitiva, né? Eles pegaram um quadrado de lado 1, então você estabelece uma unidade, pega um quadrado cujo lado meça essa unidade, e aí considera a diagonal desse quadrado, né? Então, deve caber uma quantidade finita de mônadas, de modo a fornecer a medida desse segmento, dado pela diagonal desse quadrado de lado 1. Né? O problema é que não havia. Né? Isso é conhecido na história como a crise dos incomensuráveis. Né? Basicamente, a ideia é que eles acreditavam que todos, dados quaisquer dois segmentos, eles sempre seriam comensuráveis, ou seja, eu sempre poderia obter um deles a partir de subdivisões do outro, e uma quantidade finita de subdivisões do outro. E eles se deram conta de que, olha, isso não é possível, né? Por exemplo, a gente não consegue comensurar a diagonal do quadrado de lado 1 com o lado. Né? Esses dois segmentos, essas duas medidas são incomensuráveis. E na prática, isso significava que não havia um número, da forma como eles entendiam o número, né? Número era sinônimo de número racional, não havia um número que descrevesse aquele segmento ali, aquela medida, né? A diagonal do quadrado. E a gente também passeou por essa história, né, quando a gente falou de números irracionais. E é de fato, essa crise, né, é esse baque que as bases filosóficas da escola pitagórica sofreu, que a gente vai ver nascer o conceito de número irracional, né? Então, assim, eles perceberam que havia uma inconsistência lógica profunda na forma de verem o mundo. Ou seja, a ideia da mônada, ela simplesmente caiu por terra. Ela se mostrou uma ideia que era falsa, né? Ela não se sustentou do ponto de vista lógico e nem a partir da experiência, né, sensorial, nem a partir do que era possível de se experimentar. No caso, um experimento muito simples, né, de considerar o quadradinho ali e tomar a sua diagonal. Então, assim, inclusive, eu até separei uma frase aqui de um matemático português chamado Bento de Jesus Caraça. Ele diz o seguinte: no dia em que foi descoberto o fenômeno da incomensurabilidade dos segmentos, a escola pitagórica estava ferida de morte. É assim que ele descreve, né? Um tanto dramático, né? Mas é um pouco essa ideia mesmo. E aqui a gente vai ver nascer essa visão, digamos que dicotômica, entre contagem e medida. Até esse momento, aparentemente, medir era só uma forma de contar, né? A gente poderia reduzir medida à contagem. Nesse momento, percebe-se que na verdade, uma diferença fundamental entre o processo de contagem e o processo de medir. E nesse momento, então, começa a ficar clara essa distinção, né, entre algo que se refere à contagem e algo que se refere à medida. São coisas de natureza distintas. E essa dicotomia aí vai dar origem à dicotomia do que na matemática nós entendemos como discreto e o que na matemática nós entendemos como contínuo. O problema aqui, que deu origem a toda essa problemática, foi lidar com algo, no caso da ideia de medida, que era algo contínuo, como se fosse algo discreto. Foi aí que o negócio deu ruim, digamos assim, né? É aí que deu ruim. E então, quando que a noção de continuidade assim aparece, né, aos olhos dos matemáticos? É nesse ponto aqui da história. É justamente com a crise dos incomensuráveis, quando se percebeu que, olha, não dá para medir usando o processo de contagem. De fato, o processo de medir é um processo diferente do processo de contar, e
nessa busca de se entender, olha, então, mas qual é, então, o que é o processo de medir? É aí que a ideia do contínuo vai começar a nascer, vai começar a, a brotar aí na mente dos matemáticos. Só que assim, a gente precisa entender que aqui não é uma coisa linda, não. O pessoal olhou para, legal, então tem o contínuo, poxa, que maravilha, vamos estudar o contínuo. Isso aqui foi uma, assim, foi uma crise mesmo, foi uma tragédia para eles, né? Uma tragédia. Inclusive, assim, começou a ter tentativas de tentar, talvez, equacionar, resolver esse problema. E aí é nesse contexto que vai aparecer esse outro camarada, outro filósofo, né, pré-socrático, Demócrito. Não lembro se eu já mencionei Demócrito aqui para vocês. Já mencionei Demócrito? Vocês já ouviram falar de Demócrito, desse filósofo? Não lembro mesmo se a gente já passeou por ele. A galera já ouviu falar, né? Mateus, Diogo. Pois é Demócrito quem apresenta uma possível alternativa para se resolver o problema lá dos, das mônadas, né? O problema das mônadas, a ideia das mônadas que não se sustentou. E Demócrito, então, ele faz a proposta do que ele chamava de os indivisíveis, né? E indivisível no grego é átomo, né? Átomo. E é então Demócrito quem apresenta a teoria do átomo, né? E o que seria o átomo? Bom, como o nome diz, é o indivisível, é aquilo que não se pode dividir. E o átomo, ele não é, em essência, ele não é a mesma coisa que a mônada, porque a mônada, ela era entendida como algo que, embora muito pequeno, como tendo uma medida representada por um número, né? Um número positivo. E nesse sentido, na visão de Demócrito, isso não poderia ser o indivisível, porque se ela tem um tamanho positivo, eu poderia considerar algo que tem a metade desse tamanho. Então, eu posso dividir, né? Nesse sentido, se essa medida é positiva, eu posso considerar a metade dela. Então, se eu considerar a metade dela, eu consigo dividir. Então, nesse caso, eu não estou falando de um indivisível. Então, quando ele fala do indivisível, do átomo, ele está falando de algo que não dá para dividir. E se não dá para dividir, é porque não pode ser representado por um número positivo. Porque senão poderia ser dividido, entende? Né? Então, nesse momento começa a nascer, a gente encontra aqui com Demócrito a semente do conceito do que nós vamos chamar mais para frente de infinitésimo. Né? O que essa palavra infinitésimo vai transmitir para a gente? Bom, o infinitésimo, ela tem, né, ela começa com a palavra infinito, né? Então, existe algo de infinito aqui. O ésimo tem a ver com a coisa do pequeno, né? Enésima parte, né? A coisa pequenininho. Então, o infinitésimo seria uma parte infinitamente pequena da coisa. Então, a ideia na mente dele é que o átomo seria algo de tamanho infinitamente pequeno. Só que aqui, então, beleza, né? Para ele era isso, a realidade era descrita, então, por duas entidades, o átomo e o vazio. E tudo o que existe seria formado pela composição de átomos, né? E tá bom. Então, aqui a gente vê nascer, então, esse cerne da ideia de infinitésimo, e com isso, Demócrito, né, na sua proposta, ele diz, olha, aquele problema lá da mônada, tal, agora é resolvido, porque o átomo, ele é um indivisível, né, ele não dá para dividir, ele é infinitamente pequeno. Portanto, a gente pode voltar agora a discretizar o processo de medida usando não a mônada, mas o átomo. E aí fica tudo certo, né? O problema é que para uma galera não ficava tudo certo, né? E dentre essa galera, e aqui é importante mencionar também, para Demócrito, na visão de Demócrito, ele entendia, assim, nas suas bases filosóficas, o movimento como sendo um elemento, assim, norteador, né? Quer dizer, a realidade, ela é pautada na noção de movimento. É porque existe movimento, é porque tudo muda, tudo flui, que
as coisas são como são. Essa é parte da visão de Demócrito, né, da visão filosófica de Demócrito, que, aliás, é compartilhada aqui deixa eu só autorizar aqui, é uma visão que ele compartilha com outro filósofo pré-socrático chamado de Heráclito de Éfeso, né? Eu não mencionei aqui o Heráclito, mas Heráclito também defendia essa ideia, né, de que o Matheus está perguntando, podemos falar que ele foi um dos pioneiros da matemática quântica? Com certeza, Matheus, com certeza. Assim, as ideias de Demócrito, elas anteciparam a muitas coisas que só seriam depois comprovadas, assim, milênios depois. Então, ele foi, sim, um pioneiro, né? E as ideias dele, embora, assim, muito foi questionado das bases lógicas das ideias de Demócrito, mas as ideias dele foram, sim, pioneiras, você tem toda a razão. Né? Então, para essa galera, Demócrito, Heráclito, a essência das coisas está no movimento, no fato de que tudo está num constante processo de fluência. Mas tinha uma galera que não concordava. Dentre essa galera, o principal deles, esse sujeito simpático aqui, chamado Parmênides. Eu também mencionei um pouco essa dicotomia aí, Heráclito-Parmênides, quando a gente falou do conceito de função, né? E Parmênides discordava completamente, né, dessa ideia de que a essência das coisas está no movimento, e ele também discordava e criticava profundamente a ideia do átomo. Para ele, as coisas não eram assim, né? Parmênides e o seu discípulo Zenão, né, eles enxergavam a realidade, né, a realidade dos seres, a realidade do mundo, como sendo uma unidade que era indivisível e estática. Então, não é que somos compostos por pedacinhos e esses pedacinhos são indivisíveis. Não. Cada um de nós, eu sou indivisível. Né? Aquilo que é, na verdade, tem essas duas características na visão de Parmênides e de Zenão. É indivisível e além de ser indivisível, é estático. Eles diziam o seguinte, aquilo que é de verdade não muda. Né? O movimento, na visão deles, era algo que é aparente, é algo que é ilusório. Né? Eles acreditavam que o movimento era uma ilusão. Né? E eles tinham bons argumentos para defender essa ideia, e para eles, aquela ideia do infinitésimo, do átomo, ela era simplesmente absurda. E eles argumentavam da seguinte forma, bom, o infinitésimo é algo que tem uma medida infinitamente pequena. Tá bom. Se essa medida infinitamente pequena for uma medida, sei lá, positiva, suponha que seja uma medida positiva, então, se eu preciso de uma quantidade infinita, por exemplo, para compor um pedaço de reta, então esse pedaço de reta, já que eu estou usando uma quantidade infinita desses objetos para compô-lo, ele terá comprimento infinito. E isso não faz sentido. Eu posso ter segmentos que têm tamanho infinito. Agora, se eu assumir que esses infinitésimos têm um tamanho zero, é isso que eles diziam. Se eu assumir que eles têm tamanho zero, então todas as coisas medirão zero, porque se o átomo mede zero e tudo é formado por composição de átomos, você está compondo coisas que não têm tamanho nenhum, e então vai continuar não tendo tamanho nenhum. Eles diziam assim, se quando você soma algo e nada acontece, ou você tira algo de algum lugar e nada muda, então isso que você está somando e subtraindo, isso, na verdade, não é nada, não existe. Então, para eles, essa ideia do átomo ela era absurda. Essa ideia do infinitésimo, ela era simplesmente absurda. E Zenão, esse cara que a gente está vendo aí, eu acredito que vocês talvez já tenham ouvido falar, ou até já conheçam, os famosos paradoxos de Zenão. Vocês já ouviram falar dos paradoxos de Zenão? Já ouviram? Ou não?
Luiz está dizendo que não. Alguém já ouviu falar? Ó, o Marcelo falou que já, né? Não de nome. Ó, alguns ouviram, outros não, né? Pois é, Zenão, ele propôs alguns paradoxos, e a ideia dele de propor esses paradoxos era justamente apresentar, escancarar o que ele acreditava, que era no absurdo da ideia do infinitésimo. A ideia dessa tentativa de discretizar o contínuo. Basicamente era isso que ele estava querendo defender. E, bom, dois paradoxos da metade de uma reta fica sempre infinito, né? Isso, por exemplo, um dos paradoxos dele, ele dizia o seguinte, suponha que vamos ter uma corrida entre Aquiles, né, e uma tartaruga. Né? Bom, você fala, bom, corrida entre Aquiles e uma tartaruga, óbvio que o Aquiles vai ganhar. Né? Só que aí ele dizia o seguinte, olha, nessa corrida, a gente vai dar uma vantagem para a tartaruga. Então, a tartaruga vai ficar a uma certa distância, né? Uma certa distância positiva do Aquiles. À medida que a gente der a largada, o Aquiles vai correr e a tartaruga também vai. Claro que o Aquiles vai correr numa velocidade muito maior do que a tartaruga, né? E assim, a experiência sensorial diz que em pouquíssimo tempo Aquiles passa a tartaruga. O problema, e aí é aí que ele entrava o paradoxo dele, ele dizia o seguinte, se assumirmos essa ideia do átomo, nós vamos ter que concordar com o seguinte, sempre que Zenão atingir a metade da distância, a metade da distância inicial, né, que ele tinha com a tartaruga, então, na hora que ele atingiu a metade da distância, a tartaruga terá andado um pouco. Terá sido pouco, é verdade, mas ela terá andado um pouco mais. Agora, de novo, vamos medir, quando a gente medir a metade, quando Aquiles estiver, melhor dizendo, na metade da distância entre esse ponto e onde está a tartaruga nesse momento, na hora que ele chegar nessa metade, a tartaruga já andou um pouquinho mais. E isso vai acontecer sempre. Né? Sempre que Aquiles atingir a metade da distância que o separa da tartaruga, a tartaruga já terá andado um pouquinho mais. Bom, então, seguindo essa lógica, quando Aquiles vai poder alcançar a tartaruga? Nunca, nunca. Porque sempre que ele chegar na metade da distância entre eles, a tartaruga já terá andado um pouquinho a mais. E novamente, metade da distância ela andou um pouquinho a mais, metade da distância ela andou um pouquinho a mais. Isso não dizia, se nós quisermos aceitar essa ideia do átomo, aceitar essa discretização do contínuo, a gente cai em problemas como esse. A experiência diz que Aquiles passa a tartaruga muito rapidamente, mas o argumento deixa muito claro que não, Aquiles jamais vai conseguir passar a tartaruga. Não sei se ficou claro para vocês onde entra a ideia do paradoxo. Né? Tinha um outro também que ele propunha. Esse é um paradoxo que, na visão dele, ele tentava mostrar que o espaço goza da propriedade da continuidade. Então, a gente não pode querer pensar no espaço de maneira discreta. Né? Ele também tinha uma versão de um paradoxo para mostrar que a mesma coisa acontecia com o tempo. Né? Não apenas o espaço, mas também o tempo. Eles gozam da propriedade do contínuo, do ser contínuo. E para o tempo ele dizia o seguinte, imagina que um arqueiro lance uma flecha. Né? Em cada instante de tempo, a flecha, ela ocupa ela vai estar numa certa posição. Né? Assim, se a gente pensa nesse instante de tempo como algo, né, a ideia do átomo, né, algo infinitamente pequeno e tal, naquele instante de tempo, a reta está parada. É como se a gente tirasse uma fotografia, né? Naquele instante de tempo, a flecha, né? A flecha está parada. E aí, se eu considerar um outro instante de tempo, a flecha continua parada. E em outro instante de tempo, a flecha continua parada. Só que se em cada instante de tempo a flecha está parada, então a flecha, na verdade, não sai do lugar. Né? Só que, de novo, isso fere a experiência. Isso fere o nosso sentido, porque, de fato, a flecha sai do lugar. Ela se movimenta, apesar de, em cada instante, ela estar parada. Então, esse é
são dois aqui, tinham mais, né, mas dois dos paradoxos, né, de Zenão, para poder contestar essa visão, essa ideia do infinitésimo, que para eles, como eu falei, era um completo absurdo. Né? E a partir desse momento, os matemáticos, né, ali, gregos, eles vão olhar para esse cenário e eles vão dizer o seguinte, olha, Zenão e Parmênides é quem tem razão nessa história. Então, como é que a gente resolve tudo isso? Né? Então, eles estão lá diante de um dilema. Como é que a gente lida com essa ideia, então, do contínuo? Eles perceberam rapidamente que, ó, se você quiser lidar com essa ideia do contínuo, você vai ter que lidar com a ideia do infinito. Só que a ideia do infinito é um negócio que leva a coisas esquisitas, como as que são descritas pelos paradoxos de Zenão. Qual foi, então, a postura? Olha, então, na matemática, nós vamos seguir a linha de pensamento de Parmênides. Então, como a gente vai encarar a matemática? A matemática a gente vai encarar como sendo algo estático. Então, matemática não lida com coisas que são dinâmicas, com coisas que mudam. Lembrem que na filosofia de Parmênides, o movimento não existe, o movimento é ilusório. Então, a matemática lida com o que é real, lida com o que é de fato. Né? Portanto, a matemática é estática. A matemática também é rigorosa, né? E além de ser estática e rigorosa, a matemática também é finita. Esses são três pressupostos que vão ser incorporados à visão grega em relação à matemática. A matemática gosta dessas três características principais. Ela é estática, ela é finita, né? E ela é estática, finita e esqueci a outra coisa. Vocês lembram o que eu falei? Esqueci, gente. Fugiu aqui da mente. O que eu tinha falado? Vamos ver se vocês estavam ouvindo. Rigorosa. Obrigado, gente. Obrigado. Era que nada, esqueci nada. É só para testar se vocês estão prestando atenção, entendeu? Aquela tática assim, né, de... Você erra de propósito na aula, sabe? Você erra de propósito para ver se o aluno está prestando atenção. Isso aí. Então, assim, esses são os princípios que vão reger a matemática desde esse momento até os próximos 20 séculos, pelo menos, né? Depois desse momento aqui. Bom, e nesse momento aqui, não precisa nem dizer que cultiva-se dentro da matemática uma espécie de horror ao infinito. Existe um medo, um asco do infinito, que faz com que tudo que se faça na matemática vise fugir de qualquer processo, de qualquer ideia que se depare com a noção de infinito. Porque essa noção de infinito, ela é estranha e, portanto, ela está fora da matemática. Né? A matemática não lida com o infinito. É assim que vai ser por muitos séculos. Né? E aí a gente vai encontrar, por exemplo, esse cara, Eudoxo, né? Foi um grande matemático, um dos grandes matemáticos da história. Foi Eudoxo que estabeleceu, quando vocês estiverem cursando cálculo 1, né, lá na parte final do curso de cálculo 1, vocês vão aprender o conceito de integral. Né? O cerne, a raiz do conceito de integral nasce com esse cara aqui, Eudoxo. Né? E ele estabelece um método que é conhecido como método de exaustão, que ele utiliza para cálculo de áreas. Né? E a ideia do método de exaustão é um processo de aproximação, por exemplo, se eu quero calcular a área de um círculo, né? Eu sei calcular a área de polígonos, mas eu quero calcular a área de um círculo. A gente entende que o círculo pode ter a sua área aproximada por polígonos dentro dele, cuja quantidade de lados a gente vai aumentando. Né? Se eu pego um polígono inscrito dentro de um círculo, por exemplo, polígono de 5 lados, né? Ele tem uma área que podemos dizer que aproxima, de certa forma, a área do círculo. Agora, se eu pegar um de 6 lados, ele vai aproximar melhor. Se eu pegar um de 10 lados, a aproximação é melhor, e assim por diante. Só que, claro, se eu quiser usar esse argumento para poder calcular a área do círculo, eu recaí num processo infinito, né? Porque eu teria que ir considerando círculos, polígonos de 20 lados, de 50, de 100, e por maior que seja a quantidade de lados que eu considerar,
sempre vai ser uma aproximação. Então, eu precisaria lidar com um processo infinito para fazer isso. O método da exaustão que Eudoxo estabelece consiste em justamente contornar esse processo infinito. Lembrem que a matemática é, por princípio, por natureza, finita, né? Ela não lida com processos infinitos. Ele estabelece, então, esse método da exaustão para, por exemplo, calcular a área do círculo sem a necessidade de ter que passar por infinitas etapas, né? E é uma técnica, assim, brilhante, brilhante mesmo. E essa técnica dele vai ser utilizada por esse sujeito aqui, Arquimedes, né? Arquimedes de Siracusa. E Arquimedes, assim, ele é por muitos considerado o maior matemático de todos os tempos, né? O maior matemático que já existiu. E, de fato, assim, o que Arquimedes fez, assim, a obra de Arquimedes, ela é simplesmente impressionante, né? Arquimedes, ele se antecipou pelo menos aí uns 15 séculos na história, se a gente olhar para o legado dele, para a obra que ele desenvolveu, né? Assim, Arquimedes, ele utilizou muito do método de exaustão de Eudoxo para desenvolver suas ideias, né? Ele se utilizou bastante desse método, e a ideia aqui é sempre essa, né? Assim, fugir de tudo que envolva processos infinitos, né? Excluir qualquer coisa que sim, esteja envolvida a qualquer processo dinâmico. A gente não quer nada de dinamismo, a gente quer a coisa estática. Matemática é assim, é estático, né? E é assim que eles vão desenvolver as suas ideias, né? Eudoxo, Arquimedes, Euclides, né? Eu não mencionei, não coloquei a foto de Euclides aqui para vocês, mas Euclides também vai trabalhar dessa forma, e sempre prezando pelo rigor, né? E assim, essa vai ser... uma outra coisa importante que acontece nesse período é uma cisão, um rompimento entre a aritmética, ou seja, o estudo dos números, e a geometria. Há uma separação, né? Não se mistura uma coisa com a outra, porque quando a gente mistura aritmética com geometria, aparecem, por exemplo, aqueles números que não são racionais, né? E aí a coisa fica um pouco esquisita. Então, vamos fazer o seguinte, deixa a aritmética de lado e vamos concentrar os esforços matemáticos ao estudo da geometria. E é assim que vai ser, né? A matemática grega, ela é inteiramente pautada nos princípios da geometria, né? É assim que vai ser, e é assim que vai ser na matemática por muito tempo, né? Ok, gente, estamos indo bem até aqui, vocês estão conseguindo acompanhar aqui um pouco da ideia aqui do que eu estou trazendo para vocês, como é que vocês estão por aí? Tudo certo? Maravilha. Qualquer coisa, só colocar aí, coloca no chat que eu estou de olho aqui e a gente vai conversando, hein? Beleza. Então, assim, esse é o cenário. Então, se a gênese, né, o nascimento do conceito de contínuo foi nesse momento aqui da história, rapidamente ele foi banido do contexto do que se entendia por matemática. E por que ele foi banido? Porque o conceito de infinito, ele trazia consigo, ele trazia amarrado o conceito de infinito. E o conceito de infinito, ele era assim, abominável nesse período aqui, né? Não se fala do infinito, não se lida com o infinito aqui. A matemática, ela é finita, por princípio, né? E, como eu falei, é assim que vai ser por quase 20 séculos, depois aqui dessa galera, né? Bom, onde é que a gente vai parar, então, no próximo passo dessa história? A gente vai dar um salto aí, né? A gente vai dar um salto. Aqui, a gente está falando de um movimento na Europa, né? Nesse ínterim, né, dessa história que aconteceu lá na Grécia, né, ali antes de Cristo, até chegarmos nesse momento da história, século XV em diante, muita coisa em matemática aconteceu. Mas, via de regra, o que aconteceu em matemática nesse período aconteceu fora da Europa. Aconteceu lá com os árabes, aconteceu
lá com os hindus, né? Lá com os chineses. Eles é que vão segurar o piano da matemática nesse período, né? Inclusive desenvolver muito, por exemplo, o pensamento algébrico, ele passa muito pelos árabes, né? A própria palavra álgebra, né? Quando a gente falou sobre o pensamento algébrico aqui em algumas lives aí atrás, eu falei isso para vocês, né? Que a própria palavra álgebra, ela é uma palavra de origem árabe, né? Então, assim, a matemática, ela acontece, sim, nesse período. Ela não para, a gente não para, enquanto humanidade, a gente não para de fazer matemática. Mas ela acontece muito mais fora da Europa do que na Europa. É a partir do século XV que as coisas começam a mudar. E essas mudanças, elas são em decorrência de uma revolução na sociedade europeia, né? Muitas coisas começam a mudar, né? A partir do século XV começa o que é conhecido na história como a Era das Explorações, das grandes navegações, né? E com isso, novos problemas surgem, novos problemas vão aparecer e novamente a gente precisa da busca de solução para esses problemas, né? Uma coisa também que foi consequência daquela crise, daquele trauma da matemática grega em relação ao infinito, foi que a matemática também se desprendeu, enquanto ciência, da experiência sensorial. Ou seja, matemática é algo que é fruto puramente da razão. Se você quiser fazer matemática, você tem que se desprender dos sentidos. Você não pode confiar nos seus sentidos, você não pode confiar na experiência. Você tem que se pautar pura e simplesmente na razão. Era assim que se via. Mas nesse momento da história, novamente a gente começa a ter demandas do mundo, da vida real, e que vão olhar para a matemática, vão olhar para os matemáticos e vão pedir respostas, né? Vão querer saber, olha, a gente precisa, né? Por exemplo, nas grandes navegações, eles precisavam, problemas aconteciam, por exemplo, como que eu me localizo? Estou navegando aqui, estou no meio do oceano, é água para tudo quanto é lado, como é que eu me localizo aqui? Né? Isso é um problema da vida, um problema que precisa ser resolvido. E quem que vai resolver isso? Onde a gente vai encontrar respostas para esse tipo de coisa? É na matemática, não é em outro lugar, né? Então, novamente, a gente vai ver, a partir aí do século XV, a gente vai ver acontecer uma mudança de paradigma na ciência. Essa coisa de que ciência e matemática se faz com a razão puramente, começa a mudar a partir daqui. E esse cara aqui, Galileu Galilei, que já apareceu aqui várias vezes, né? Ele é considerado o pai da ciência moderna, um dos grandes nomes da história. Galileu, ele, de certa forma, ele se coloca como representante, como um nome que se destaca nessa mudança de paradigma, onde, novamente, a experiência sensorial passa a ser considerada como tão fundamental quanto o processo do pensamento para se estabelecermos as verdades matemáticas, as verdades científicas, né? É aqui que a ciência moderna se inaugura, né? É a combinação do experimento com a reflexão, né? E Galileu, por exemplo, ele fazia muitos experimentos, né? Ele, por exemplo, deduziu a lei que descreve movimentos em queda livre fazendo experimentos. E ele deduziu essa lei de maneira muito próxima da expressão que nós conhecemos hoje, né? Bom, esse é um dos representantes desse processo aqui de mudança de paradigma, né? E nesse movimento, eles vão perceber que a matemática grega e a filosofia da matemática grega, ela é ineficiente para lidar com os problemas que estão se propondo aqui. E principalmente porque os problemas que estão se propondo aqui, eles são problemas que no seu cerne estão ligados ao movimento. Né? O problema lá das navegações e não sei o que, são problemas relacionados ao movimento. O problema do estudo das órbitas dos planetas são problemas ligados ao movimento, que, aliás, é algo que esse sujeito aqui, né, Johannes Kepler, vai se dedicar bastante, né, a esse tipo de problema, dos movimento dos planetas, né? Esses caras, eles vão, assim,
a ideia de movimento, ela entra aqui agora com força, e ela vai cobrar a matemática de respostas. Então, aqueles paradigmas da matemática de ser estático, né? Por exemplo, aquele paradigma de que, ó, matemática é estática, agora isso começa a ser questionado. Pô, se a matemática é estático, onde a gente vai encontrar respostas para as questões relacionadas ao movimento? Né? E então, assim, eles começaram a perceber, olha, talvez essa matemática que a gente herdou aí dos gregos, ela não seja suficiente para a demanda que o mundo tem em relação à matemática. E aos pouquinhos a gente vai começar a ver essa mudança, né, de mentalidade. Então, o processo dinâmico, ele vai começar a ganhar espaço na matemática, ou seja, o movimento vai passar a ser algo central no fazer matemática, e a experiência será também aliada à razão nesse processo de desenvolvimento das ideias, do conhecimento. Né? E aí, nesse sentido, a gente vai encontrar um outro matemático, né? Bonaventura Cavalieri, italiano, né? Esses dois que eu mencionei agora, Galileu e Kepler, provavelmente todos vocês conheciam. Cavalieri, imagino que não. Talvez vocês nunca tenham ouvido falar de Cavalieri, né? Já ouviram falar de Cavalieri? Alguém já ouviu falar esse nome? Não é aquele goleiro, não, viu? Né? Talvez seja da família, né? Vai saber, mas ninguém ouviu falar, né? Do Cavalieri. Pois é, ele não é muito conhecido mesmo, mas o que ele fez é extremamente significativo. E, basicamente, o que ele fez? Lembrem que aquela ideia do infinito, dos infinitésimos, ela foi enterrada lá atrás, né? E ela ficou enterrada lá por todos esses séculos. Cavalieri vai desenterrar isso aí. Ele vai olhar lá e falar assim, olha, isso aqui é o que a gente vai ter que encarar se a gente quiser entender essas questões aí do movimento, né? E o que Cavalieri fez, né? Na verdade, ele basicamente assim, pegou o que Arquimedes fez, pegou de onde Arquimedes parou e continuou, né? E a diferença do que Cavalieri fez para o que Arquimedes tinha feito está no fato de que, lembram que, né, os três princípios lá da matemática grega eram, né, a matemática é estática, a matemática é rigorosa e a matemática é finita. Ele pegou, bom, o primeiro princípio já estava rodando já, porque já se entendeu que, olha, a matemática tem que lidar com o movimento. Né? O movimento, ele está na essência dos problemas que a gente precisa resolver. Então, a matemática precisa lidar com isso. Então, o primeiro pilar da matemática grega já tinha caído, que seria o ser estático. O segundo pilar, que Cavalieri tratou de derrubar, é o rigor. Né? A matemática grega, ela era extremamente rigorosa. E Cavalieri percebeu que se ele quisesse lidar com os problemas que Arquimedes trabalhou, se ele quisesse trabalhar aquelas ideias que envolviam o conceito dos infinitésimos, né? Daquela coisa do infinitamente pequeno, se ele quiser fazer isso, ele vai ter que abandonar o rigor. Né? Para eles poderem permitir que isso entrasse na matemática, eles teriam que abrir mão do rigor matemático, e foi exatamente o que eles fizeram. Então, nesse momento, a gente vai ver o segundo pilar da matemática grega sendo derrubado. Então, esse negócio de que matemática é rigorosa, a partir de agora, nesse momento da história, isso cai por terra. A matemática agora passa a ser qualquer coisa menos rigorosa. Ela não é mais rigorosa. Né? Porque agora eles vão tratar desses objetos, né? Ele vai dizer assim, olha, o infinitésimo é infinitamente pequeno, mas o que é isso? Não sei, é isso aí, é o que é, é o que é. E ele não está preocupado de que isso não tem uma definição rigorosa, formal. Ele só sabe que, na prática, isso funciona. Essa ideia, na prática, para resolver os problemas que se propunham, ela funcionava muito bem. Né? Ela funcionava de maneira muito precisa. Então, poxa, se para que eu desenvolva essas ideias que, do ponto de vista prático, funcionam, eu tiver que abrir mão do rigor matemático, então que seja. Então, vamos chutar o rigor e vamos fazer o que a ciência está pedindo, vamos fazer o que o mundo está pedindo.
né? E é isso que acontece aqui nesse momento. O Cavalieri é um grande representante disso, né? E aqui, tanto para Cavalieri, quanto para Kepler, quanto para Galileu, a ideia do contínuo, ela está aqui. Eles vão abraçar essa ideia, porque quando a gente fala de movimento, né? Aliás, eu vou interromper aqui minha apresentação um pouquinho, para eu poder olhar aqui melhor com vocês. Quando a gente fala de movimento, né? No movimento há essa característica do contínuo de maneira muito, muito natural. Vocês concordam com isso? Quer dizer, quando eu me movimento, por exemplo, quando eu lanço uma pedra, por exemplo, eu lanço uma pedra e essa pedra percorre uma trajetória. Vocês concordam que essa trajetória percorrida por essa pedra é uma trajetória contínua? Né? Aqui, ó, para além de qualquer definição formal de continuidade, é a ideia mesmo, intuitiva de continuidade. Não é contínuo o movimento dessa pedra? É contínuo. Sabe o que precisaria acontecer para esse movimento não ser contínuo? Essa pedra precisaria, por exemplo, se teletransportar. De repente, ela está percorrendo um caminho, e aí, num instante, ela está aqui, e naquele instante, ou no instante seguinte, digamos assim, ela está em outro lugar. Para isso acontecer, ela precisaria se teletransportar. Então, se ela não pode se teletransportar, se ela não consegue se teletransportar, então esse movimento, ele é contínuo. Né? Mas estou dizendo que os dois conceitos se misturam. Pois é. Então, assim, o movimento, a ideia de movimento, é uma ideia que carrega a noção de continuidade em si. Né? O movimento, ele esse movimento, assim, né, movimento dos planetas, movimento das pessoas, movimento né, do mundo real, eles são movimentos que são contínuos. Né? Portanto, essa ideia, uma vez que a ideia do movimento ela é abarcada de novo, a matemática se volta para estudar movimento novamente, essa ideia do contínuo, ela vem junto, porque ela é uma ideia intrínseca ao movimento. Então, e eles lidam com essa ideia, só que eles estão preocupados com, tá, mas o que é contínuo? O que é ser contínuo? Eles vão dizer, olha, não sei, ser contínuo, você sabe o que é contínuo, eu sei o que é contínuo, a gente só não sabe descrever. Mas tudo bem, a gente não precisa descrever isso para que isso seja algo que nos sirva no mundo real. Essa que é a pegada. Essa que é a ideia do demolir a perna do rigor da matemática grega. É isso que acontece aqui. Né? Bom, é isso aí que a gente vai perceber. Então, assim, a ideia do contínuo, ela volta a ser abraçada aí dentro da matemática, né? Assim, seguindo esse fluxo aqui histórico, né? A gente vai, aqui perceba que a gente está ali, né? Finzinho do século XVI, na verdade que a gente já está entrando mesmo no século XVII, e aí a gente vai encontrar aqui dois camaradas, né? Viette, né, e Descartes. Acredito que os dois a gente já mencionou aqui em outras ocasiões. Né? Esse Descartes bastante conhecido nosso. Né? O Viette, talvez também conhecido de vocês, talvez menos do que Descartes, mas o que esses caras vão fazer? Lembro que lá na Grécia Antiga aconteceu uma ruptura, uma cisão entre a aritmética, né, o estudo do número e a geometria. Pois é, esses caras, Viette e Descartes, eles vão trabalhar para fazer essa junção novamente e entender as coisas tudo no mesmo pacote, né? Aproximar aqui o pensamento geométrico, que é muito forte na matemática grega, com os métodos algébricos que os gregos não conheceram e que foram desenvolvidos lá pelos árabes, né, passou pelos árabes e depois veio para a Europa, e que estava em pleno processo de desenvolvimento. Nesse momento a gente vai ver essas ideias se encontrando novamente. Né? Então, mais um elemento lá das bases da matemática grega que vai caindo por terra. Olha, para eles, deixa essas coisas separadas. Aqui agora eles vamos aproximar isso aí. Né? E inclusive, eles vão
relacionar, né, os conceitos geométricos e algébricos lá no contexto do estudo do movimento. Tudo isso vai se intercalando aqui, né? Tudo isso vai se intercalando, e aqui a gente vai ver alusões também à ideia dos infinitésimos, e a gente vai perceber aqui uma experiência, assim, em relação à continuidade, bastante ingênua. Ingênua no sentido de que, assim, o conceito de continuidade, ele é entendido da forma como, né, a gente entenderia, o que é continuidade? Ah, é isso, é de ser contínuo, né, essa ideia natural, essa ideia intuitiva, é assim que eles vão lidar, né, uma ideia ingênua, né, de certa forma, e, e eles vão trabalhar com o conceito é aqui que começa a nascer a ideia da variável, né, a variável letra. Eles vão trabalhar com a ideia da variável, da magnitude contínua, né, eles vão começar a tratar disso, a ideia de certa forma, assim, aquela ideia da função contínua, ela começa a nascer aqui, nesse momento, né, quando eles começam a admitir essa coisa da variável contínua, né, de ter magnitudes que são contínuas, né, é nesse momento que a gente vai ver essa ideia começar a ganhar força, né, e aí agora, caminhando aqui um passinho para frente, agora fincando os pés no século XVII, né, a gente vai encontrar novamente, né, não poderia deixar de aparecer, aliás, a partir de agora, essa face aqui vai aparecer cada vez mais aqui nos assuntos que a gente vai tratar, né, Isaac Newton, e junto com ele, melhor dizendo, Gottfried Leibniz, né. Eu não vou aqui entrar em detalhes sobre o pensamento de Newton e Leibniz nesse contexto, e tudo que eles fizeram, estava demorando, né, Matheus? Estava demorando para aparecer o Newton, né? Assim, uma coisa eu já tenho certeza, né? Se você vai passear por essas coisas, o nome de Newton vai aparecer. A questão é saber quando, né? Mas vai aparecer. Então, assim, eu não vou me demorar nas ideias deles, porque, de fato, o que eles trabalharam mesmo, de fato, é assunto para as próximas. As próximas. O Zoma era feio, né, Zé? Pois é. Olha a beleza. Olha o cabelo, né? Prestem atenção no cabelo do Leibniz, né? Uma coisa, assim, impressionante, né? Quer dizer, enfim, né? Uh, então, assim, eu não vou me deter às ideias deles, porque a gente vai se debruçar sobre elas nas lives que virão aí em breve. Mas o que eu quero destacar aqui é que Newton e Leibniz, a linha de pensamento deles, bom, vocês sabem que eles são considerados os dois precursores do cálculo diferencial, né, cálculo diferencial integral. E eles são contemporâneos, né, e cada um desenvolveu a sua própria versão do cálculo diferencial a partir de duas, assim, visões de mundo completamente diferentes. Enquanto que Newton, nas suas ideias, inclusive a teoria que Newton desenvolveu é conhecida como a teoria das fluxões, né? O Júlio está dizendo, o que não tinham de beleza, tinham de cérebro. Claro, tinha que compensar de alguma forma, né? Também né, a natureza não podia tirar tudo, né? Então, assim, exatamente, né? Compensou e compensou muito no cérebro, né? Perfeito. E quando a gente ouve, né, essa expressão, teoria das fluxões, fluxo, né, fluxão, percebem como essa palavra ela vem carregada da noção de movimento? Né? Quando Newton usava essa palavra, fluxão, né, a gente consegue sentir a ideia do movimento na palavra fluxo. Né? Aliás, fluxo é meio que sinônimo, inclusive, de movimento. Então, nas bases filosóficas de Newton, está a noção de movimento como fundamental. E, deixa eu até voltar, né, estou falando de Newton, vamos deixar a carinha dele aqui. Então, para Newton, o movimento é essencial, né? E uma coisa que Newton fez nos seus trabalhos foi descartar qualquer menção a estruturas infinitesimais. Aquela ideia do infinitésimo, do infinitamente pequeno, o Newton vai meio que chutar isso aí. Ele até reconhece que, ó, tá, tem esse negócio aí, mas, ó, eu não vou por esse caminho, não. Meu negócio aqui
é lidar com a ideia do elemento contínuo, ou do fluxo de quantidades. Quantidades que fluem, quantidades que variam, e aí eu quero entender a velocidade dessas coisas, eu quero descrever esses movimentos a partir dessa natureza fluida, a partir dessa natureza contínua. Eu não quero saber de partes ínfimas e infinitamente pequenas. Esse negócio aí não é a forma como eu quero encarar esse negócio. Agora, Leibniz, e olha que legal, eles trabalharam, assim, em essência, a teoria que eles estabeleceram era a mesma. Só que Newton tinha essa visão na qual ele desconsiderava a ideia do infinitésimo e considerava a ideia do contínuo, do fluxo contínuo. Já Leibniz pensava justamente o contrário. Leibniz ele partia do princípio do estaticismo das coisas. Ou seja, ele estava um pouco apegado à ideia grega de que matemática é estático. E, portanto, ele se remetia à ideia da discretização do contínuo, e para isso ele precisava abrir mão do uso, ele precisava, né, utilizar aquela ideia filosófica do infinitésimo, né, aquela ideia de que existe um infinitamente pequeno como entidade filosófica, né, como entidade metafísica, e essa entidade ela é fundamental para a gente descrever, né, essas estruturas matemáticas aqui e tal. Então, era assim que Leibniz enxergava. Ele enxergava a realidade mais os fenômenos eles enxergava a partir de uma ótica mais estática, e para enxergar dessa forma ele precisava recorrer à ideia do átomo do Demócrito. Então ele volta lá para o Demócrito e ele recupera a ideia dos indivisíveis, e aqui o nome que ele vai usar é justamente o infinitésimo, né? E é aqui, então assim, a visão dele, ela é uma visão mais discreta, né? Enquanto a visão de Newton é uma visão mais contínua, a visão de Leibniz, ela é uma visão mais discreta, né? Então assim, eles vão ter assim visões bastante assim diferentes, opostas, mas vão desenvolver uma mesma coisa. E é interessante que essas duas visões, ambas são extremamente úteis no desenvolvimento das ideias do cálculo. Cada uma delas contribui de uma forma e elas se harmonizam depois. Isso que é um negócio assim fantástico, né, espetacular. Mas eles têm essas visões diferentes. Bom, aqui a gente já começa a perceber que, olha, a ideia de continuidade já ganhou a matemática. E aí, não sei se vocês já perceberam, mas os três pilares da matemática grega, que os gregos estabeleceram com tanto carinho e cuidado, os três meteram o pé neles e demoliram os três, né? A matemática é estática, mas estática porcaria nenhuma. Matemática é dinâmica, a matemática lida com movimento. O movimento está na essência de tudo isso. Cálculo só existe porque a gente tem movimento e porque a gente quer estudar movimento. É por isso que existe o cálculo. E então, o primeiro pilar já foi. O rigor, o rigor já foi chutado o balde faz tempo aqui, né? Se eu quero abraçar essas ideias do dinamismo e tal, eu preciso abrir mão do rigor. O que é o infinitésimo? Não sei. Qual é a definição precisa, rigorosa do infinitésimo na matemática? Não sei. Mas não importa, porque isso na prática funciona. Então, o rigor acabou, né? E a matemática é finita. Esquece. O infinito já entrou, uma vez que a gente admite a ideia da continuidade traz junto o conceito de infinito, né? Tanto no sentido macro, quanto no sentido micro, no sentido do infinitamente pequeno, e principalmente nesse sentido. Quando a gente quer falar de continuidade, a gente tem que apelar para as estruturas que lidam com o infinitésimo, que lidam com o infinitamente pequeno. E isso vai acontecer. Então, essa é a tônica do século XVII. E aí vem o século XVIII, e essa matemática que agora é dinâmica, que agora abraça o infinito sem medo, e que agora dá a mínima por rigor, essa matemática vai ser extremamente criticada. Porque, afinal de contas, a matemática, assim, o exemplo de como se faz matemática era o que tinha sido dado pelos gregos. E o rigor era algo fundamental. De repente, parece que a galera simplesmente chutou tudo isso, e o que se faz em matemática parece um negócio absurdo, né? E as críticas que os trabalhos
de Newton, né, Leibniz sofreram, foram muitas. E a questão toda girava em torno da falta de rigor e da completa ausência de formalismo das ideias. As coisas funcionavam no fim das contas, isso ninguém negava. Então, para as aplicações desses problemas, estava uma maravilha. Agora, para a matemática enquanto ciência, né, as ideias elas estavam uma bagunça, porque não tinha rigor e formalismo nenhum. Então, a partir do século XVIII, a gente vai começar a ver um esforço para se formalizar um pouco essas ideias, para se dar um pouco mais de formalismo e para se recuperar um pouco essa coisa do rigor matemático que se perdeu completamente. E aí, quem que a gente vai encontrar? Quem que também não poderia deixar de faltar aqui, né, na live? Não dava para faltar o Euler, né? Também é outro que é figurinha carimbada, né? A gente já está bem familiarizado com ele. Também, assim, né, outro de beleza bastante, né, questionável, né? Mas outro que foi gênio, né? Cara de uma mente espetacular. Simplesmente o matemático mais produtivo que já existiu, né? Nenhum matemático na história produziu mais do que Leonhard Euler, né? Esse cara é incrível, né? E, e Euler foi o cara que estabeleceu, então assim, nesse sentido de tentar dar mais formalismo às ideias do movimento, da ideia da continuidade, Euler vai trabalhar nesse sentido. É Euler quem, pela primeira vez, estrutura uma teoria formal de funções. Né? É Euler que vai propor um conceito de função pela primeira vez. Né? Na verdade, sim, o conceito, a ideia, a palavra função, ela tinha sido mencionada, inclusive Leibniz usa essa palavra função, mas é Euler que vai apresentar uma teoria formal para as funções, né? E nesse sentido de tentar formalizar aquelas ideias, né? A ideia do movimento e tal, nesse sentido que Euler vai tentar formalizar isso, apresentando uma teoria, né, na qual ele vai estabelecer o conceito de função e consequentemente, a ideia do que seria a função contínua. Né? Aliás, para Euler, o conceito que Euler enxergou para poder conceituar a função contínua, né? Euler olhava para a função como uma expressão analítica, uma expressão algébrica, né? Assim, de olhar para essa expressão algébrica e aquilo ali era a função. Para ele, a função contínua era aquela que seria dada por uma única expressão algébrica, uma única expressão analítica. Se uma função fosse dada por essa expressão nesse pedaço, essa outra expressão no outro, então essa função não é contínua. Agora, se for dado por uma única expressão, então isso seria a função contínua. Então foi a primeira tentativa que a gente vê de dar uma definição para a continuidade. A gente vai perceber que essa definição de Euler, na verdade, ela é insustentável, ela não é boa, né? Tanto que ela não vinga. Mas é uma primeira tentativa de dar um significado, de dar uma resposta, de dar um conceito, uma definição matemática para essa ideia da continuidade. E percebam como é natural, se função é um objeto que nasce com o objetivo de descrever essa coisa do movimento, e se os movimentos carregam a ideia da continuidade, então é natural que as funções também carreguem a ideia da continuidade. Né? Então, é isso que a gente vai ver Euler tentando fazer. Em relação aos infinitésimos, Euler ele tinha um argumento extremamente simplista. Ele dizia assim, olha, infinitésimo, esse negócio aí, quantidade infinitamente pequena, na verdade, isso aí, em essência, é zero mesmo. Então, na prática, Euler dizia assim, é infinitamente pequeno, então, na verdade, é zero. E na prática, nos cálculos práticos, funcionava isso. Só que isso foi duramente criticado, porque, de fato, assumir que o infinitésimo é zero causa uma série de incongruências, uma série de contradições lógicas. E, portanto, não foi uma ideia que foi muito aceita, essa coisa do que o infinitésimo é zero. E aí, nesse sentido, a gente vai ver aparecer aqui contemporâneo de Euler, inclusive eles tiveram contato, assim, tiveram inclusive embates, né? Euler e esse cara aqui,
né? D'Alembert foi o cara que, pela primeira vez, deu uma conceituação ou utilizou-se da palavra limite. É aqui, com esse camarada aí, D'Alembert, que a gente vai ver nascer a noção de limite, né? E para que, em que sentido ele usa isso, né? Ele usa isso justamente como uma tentativa de dar uma justificativa mais adequada para a ideia do infinitésimo, para a ideia do contínuo, né? E como é que ele dizia? Ele dizia o seguinte, olha, a ideia do infinitamente pequeno, ela tem que ser entendida, ela tem que ser compreendida em termos do limite. E o que significa isso? Ele diz o seguinte, olha, a gente tem que olhar para a ideia do infinitamente pequeno como algo dinâmico, ou seja, no sentido de uma variável que está num processo de variação e tornando-se mais e mais pequena, cada vez menor, cada vez mais próxima de zero. E eu consigo ver essa variável ficando menor do que qualquer número, né, à medida que ela varia. E é esse dinamismo de algo, uma variável que varia e cujo limite seria zero, é aí que o infinitamente pequeno, é assim que o infinitamente pequeno deve ser entendido. Isso na visão de D'Alembert. Então, por que que ele fala da ideia do limite? Por que que ele introduz essa ideia do limite? Né? Ele introduz essa ideia do limite para, principalmente, justificar a ideia do infinitésimo. E uma vez que ele justifica a ideia do infinitésimo, ele consegue também dar uma noção um pouco melhor para essa coisa do que seria a continuidade. Né? Lembrem que a continuidade e o infinito, o infinitésimo, eles caminham lado a lado. Entender a continuidade passa diretamente por entender os infinitésimos e vice-versa. Né? São coisas que estão ali de mão dadas e caminham juntas. Esse foi, então, D'Alembert. E aí, em seguida, né, aqui agora, finzinho do século XVIII e agora já adentrando no século XIX, então percebam que ó, a gente está chegando aqui cada vez mais perto da gente, né? A gente vai encontrar esse outro matemático aqui, Cauchy. Esse eu lembro de já ter mencionado aqui em algum momento. Né? Não sei se vocês se lembram de eu já ter mencionado o nome Cauchy aqui com vocês. Mas esse cara também teve uma contribuição muito importante. E o que ele faz, lembrem que aqui, esse movimento século XVIII e agora XIX, o Luiz está dizendo que não lembra, né? Bom, para quem não lembra, tá aqui. Esse é Cauchy, né? Essa é a carinha do Cauchy, né? Enquanto Leibniz tinha cabelo demais, Cauchy, como podemos ver, tinha cabelo de menos, né? Mas, então lembrem que a ideia aqui, né, o que se busca aqui nesse momento é uma tentativa de resgatar o formalismo matemático. E Cauchy vai caminhar nessa direção. Isso, acho que foi mesmo, Matheus, no contexto dos números complexos, que apareceu o nome de Cauchy. E então é nesse sentido que eles estão caminhando, né? Euler fez esforços nesse sentido de trazer mais rigor, trazer mais formalismos, né, para a matemática. D'Alembert, mesma coisa. Por isso ele propõe a ideia do limite. E Cauchy, nessa tentativa de formalizar as ideias, ele abandona a ideia do infinitésimo. Ele diz assim, olha, se a gente quiser formalizar as ideias da matemática, a gente tem que abandonar os infinitésimos, porque a ideia do infinitésimo, ela é filosófica. Se a gente quiser dar um rigor matemático para isso, a gente tem que abrir mão disso, a gente tem que abandonar essa ideia, e a gente tem que partir de uma base, é isso que ele defendia, a partir de uma base aritmética rigorosa. E o que ele propôs? Ele propôs assim, concordando com a ideia de D'Alembert, ele propôs que o infinitésimo deveria ser olhado não como número, né, e não como número positivo e nem como zero, como tinha proposto o Euler, mas como uma variável cuja aproximação tende a zero. Então, naquele sentido de D'Alembert, se você quiser pensar no infinitésimo, pense nisso como uma variável que está tendendo a zero. Né? Uma variável que está ficando cada vez menor,
cada vez mais próxima de zero. E essa é a proposta que ele vai fazer. Então, aqui a gente vê esse abandono da visão metafísica do infinitésimo. Ao invés de olhar para o infinitésimo, eles olham como uma variável, uma quantidade que está ficando pequena, está ficando cada vez menor, cada vez menor. E aí eu abro mão, então eu não preciso apelar para aquela entidade metafísica chamada de infinitésimo. Ok. E nesse sentido, então, o que Cauchy vai dizer em relação à continuidade? E aqui, com Cauchy, a gente vai encontrar a primeira versão bastante, assim, satisfatória da noção de continuidade de funções. É com Cauchy que a gente vai encontrar isso. E eu vou tentar mostrar para vocês, né, a frase de Cauchy, né, a forma como ele entendia a continuidade seria algo assim: a existência de uma correspondência de um incremento infinitesimal da função a um incremento infinitesimal do argumento. Essa era a ideia de continuidade de Cauchy. Vocês não devem ter entendido bulufas da frase que eu acabei de falar, por isso eu vou desenhar aqui para ficar um pouquinho mais claro. Então, o que Cauchy propunha? Né? Cauchy propunha o seguinte: uma função será contínua se, quando a gente considerar diferenças desse tipo, tenho f de x, eu vou inclusive usar a própria notação que Cauchy usou. Ele chamava o incremento dele de alfa. Então, esse alfa seria um incremento. Então, ele entendia da seguinte forma: eu considero um incremento alfa, e aí eu incremento o meu argumento. O argumento é o x. Né? Então, ele diz o seguinte: você pega um argumento x e incrementa ele. Né? Só que esse incremento alfa, ele é algo que é variável e fica cada vez menor. Então, esse alfa seria a incorporação da forma como Cauchy entendia do infinitésimo. Né? Lembra que ele não olha para o infinitésimo como uma entidade metafísica, ele olha para o infinitésimo como uma variável que se aproxima cada vez mais de zero. É assim que ele olha para esse alfa. Então, assim, esse alfa seria o incremento infinitesimal do Cauchy, que ele não está falando daquela entidade metafísica, ele só está falando de um número bem pequeno, essencialmente. Um número que fica cada vez menor. Né? E ele diz o seguinte: uma função será contínua se é, essa diferença se essa diferença aqui for também um incremento infinitesimal quando alfa for um incremento infinitesimal. Em outras palavras, mais simples, se alfa é bem pequenininho, implicar que essa diferença também é bem pequenininha, então essa função f será considerada contínua. Né? Essa era a ideia e a forma como Cauchy encontrou de descrever essa ideia da continuidade. Né? Faz sentido, né, essa coisa do ser contínuo com essa descrição algébrica que Cauchy propõe? O que vocês me dizem? Faz sentido dizer que uma função que satisfaz isso seja chamada de contínua? Então, repetindo, né? A função será contínua se, quando esse incremento for pequenininho, essa diferença também for pequenininha. Faz sentido dizer que isso signifique que essa função será contínua? O que vocês me dizem? Faz sentido ou não? Faz, né? Faz sentido. Mas, assim, Cauchy avançou bastante nisso, mas não foi Cauchy quem deu, assim, digamos assim, a cartada final, né? A cartada final, quem deu aqui foi um outro camarada, do século XIX, fim do século XIX, a gente vai encontrar esse outro matemático. Esse aqui eu arrisco a dizer que vocês não ouviram falar dele, né? Karl Weierstrass, né? Já ouviram falar de Weierstrass? Alguém ouviu falar de Weierstrass? Provavelmente não, né? O, o Zé Roberto já ouviu falar de Weierstrass, com certeza, né? Mas
Aliás, muito provavelmente eu ouvi falar de Weierstrass pela primeira vez com o Zé Roberto, né? E, ó, nunquinha, né? Galera, não conhece Weierstrass. Pois é, sabe aquele negócio, aquela anotação que vocês se depararam no, lá na CIEP, quando vocês fizeram lá, né, pré-cálculo, com aquela notação de limite, né? L e M, e aí embaixo colocava x tendendo a x0 e tal. Lembra essa notação aí? Né? Notação do limite? Pois é, quem introduziu essa notação foi esse camarada aí, ó. Esse sujeito que vocês estão olhando para a carinha dele aí, né? Weierstrass. Foi Weierstrass quem introduziu essa notação, lim, né? Para denotar esse operador. Então, aqui com Weierstrass, aquele processo de limite, ele ganha áreas de um operador matemático. A gente começa a entender o limite como uma operação matemática, né? Assim como a gente tem a operação de soma, assim como a gente tem a operação de divisão, assim como a gente tem a operação de derivada, né, que nesse momento já está bem estabelecida, a gente também tem a operação de limite, né? Limite passa a ser um operador, uma coisa que você opera em funções, né? Você pega uma função e você pode aplicar o operador limite, né? E é Weierstrass quem introduz essa ideia. É também Weierstrass quem introduz aquela linguagem dos épsilons e delta. Vocês já ouviram falar dos épsilons e delta? Vocês, na CIEP, não sei se chegou a tanto. Vocês chegaram a ver épsilons e delta na CIEP? Vizinhança, exatamente, exatamente. Essa é a ideia. E, inclusive, assim, vou voltar aqui para a mãozinha, né? A ideia da continuidade é... ó, o que o Zé está dizendo, ó, dizem que você está entendendo de análise quando você consegue escrever esse nome sem errar nenhuma letra. Então, esse é o critério, gente. Você aprendeu a escrever Weierstrass sem errar nenhuma letra, sem, né, saber onde tem letra dupla, onde não tem, onde não sei o quê. Pronto, aí você aprendeu, aí você está aprendendo análise, né? Então, lembrem disso aí, quando estiverem estudando análise. Bom, como que Weierstrass entendeu, né, a ideia da continuidade? Ele entendeu de um ponto de vista mais estático do que Cauchy. Cauchy entendeu a ideia da continuidade desse ponto de vista mais dinâmico, né? O processo da variação. Então, aqui varia, né? Se esse aqui varia e vai ficando pequenininho, então essa diferença varia e também vai ficando pequenininho. Já para Weierstrass, ele entendia algo mais ou menos assim, né? Ele considerava, por exemplo, intervalinhos assim, ó. Então, sei lá, tem um x0 aqui, e ele considerava intervalinhos assim, né? Aqui seria um x0 menos um delta 1, aqui seria um x0 mais um delta 1, né? Alguém chegou até a mencionar aí, o Diogo, né, mencionou, perguntando, né, a ideia de vizinhança. Exatamente, Diogo, é a ideia da vizinhança. Isso é introduzido e formalizado, né, assim, na escrita matemática por Weierstrass. E ele dizia o seguinte, ó, você quer testar a continuidade? Você faz isso assim, ó. Você escolhe uma sequência de, né, você verifica, né, essa existência aqui de uma sequência de deltas, delta 1, delta 2, né, e assim por diante, uma sequência de números bem pequenos, de modo que você tem ali o x0, você quer ver se esse movimento, ele falava de conjuntos contínuos, né, um pouco diferente, a gente fala de função contínua. Ele dizia assim, isso aqui vai ser contínuo se você conseguir garantir que para deltas aqui escolhidos, né, pequenininhos, você consegue ver os valores permanecendo aqui dentro, né? Então, se à medida que eu for encolhendo isso aqui, né, então x0 menos delta 2, x0 mais delta 2, se eu for encolhendo isso aqui, desse jeito, e eu consigo encontrar elementos desse conjunto lá dentro, então eu vou dizer que esse conjunto é contínuo. Meio que essa seria a ideia aqui, e aqui a gente vê o cerne daquela ideia dos épsilons e delta para descrever a ideia da continuidade,
né, nasce justamente nessa ideia aqui do Weierstrass de tratar a ideia do conjunto contínuo, né, digamos assim. E aqui agora a gente já está, como vocês estão percebendo aí, entrando no século XX, né, Richard Dedekind, né, nessa ideia da formalização, o que Richard Dedekind faz, a maior contribuição dele foi no sentido de formalizar o conceito de número real. Porque a ideia de número real, ela pressupõe a ideia do contínuo, né? A ideia do número real como sendo o conjunto que é descrito geometricamente por uma linha reta, ela incorpora em si a noção do contínuo. Por quê? Porque a linha reta é contínua. Contínua no sentido de que a gente entende mesmo, né? Você consegue desenhar uma linha reta sem tirar o lápis do papel, né? E então, nesse sentido, a ideia de número real, ela carrega a noção de continuidade. E Richard Dedekind, ele vai captar isso e propor uma formalização do conceito de número real, coisa que não tinha sido feita ainda. A gente trabalhava, né, eles trabalhavam com a ideia de número real de um ponto de vista bastante informal. O número real é isso aí, tem o número natural, tem a fração, e tem o cara que é não racional, tipo raiz de 2, tipo E, tipo Pi e tal, e esses caras, né? Mas não se dava um tratamento formal à noção de número real. Não se tinha uma noção formal de número real, né? E, principalmente, Dedekind, não foi o único, mas Dedekind foi um nome que se destaca nesse processo de formalizar a ideia de número real e, por consequência, essa noção de continuidade. E aí, com isso, a gente meio que fecha o pacote, né? Com essas contribuições, a gente fecha esse processo de desenvolvimento histórico milenar dessa noção de continuidade, desde o momento em que ela é percebida e rejeitada na matemática grega, até o momento em que ela volta com força, de modo a atender às necessidades que o mundo propunha, e aí passa por essa etapa de um abrir mão do rigor matemático para que as ideias possam avançar, e então uma volta ao formalismo, uma tentativa de reconciliação da matemática com o rigor, que é feita por esses caras, fim do século XVIII, século XIX principalmente, Cauchy, Weierstrass, Dedekind, e até chegar no ponto que a gente tem hoje, né? Quer dizer, a definição de função contínua que a gente encontra hoje, ela é fruto desse processo histórico milenar que a gente acabou de passear por ele. Agora, pensa, se você pela primeira vez vai se deparar com a noção de função contínua, e aí o que você encontra é aquela definição final lá do Weierstrass, né, incorporada ali as ideias do Dedekind, não sei o quê, essa versão final, essa versão mais abstrata, mais rigorosa, apenas essa versão, vocês concordam que ela ofusca muito, ela bloqueia muito a visão para tudo que o conceito de continuidade carrega? Todo esse movimento, todo esse fluxo histórico, ele fica escondido quando a gente olha para essa definição, né? Eu inclusive, nem fiz questão de enunciar precisamente aqui a definição de continuidade, né? Alguns de vocês se depararam com ela, né? Vocês podem olhar lá nos livros de cálculo e ver essa definição de continuidade, e até é interessante que vocês façam isso, olha lá a definição e vê se com essa ideia do movimento, essa ideia da continuidade atrelada, essa coisa do infinito, né, do infinitamente pequeno e tal, ver se essas coisas começam a casar melhor. Mas sem enxergar esse panorama, é muito difícil, se não é impossível, a gente olhar para essa definição e ela fazer qualquer sentido, né? A função é contínua, f de x é contínua em x0, se dado epsilon positivo, existe delta positivo, tal que, se o módulo de x menos x0 for menor que delta, então o módulo de f de x menos f de x0 será menor que epsilon. Pronto, se isso acontecer, a função será chamada contínua, entendeu? Né? Não, entendeu bulufas, entendeu nada, né? Porque isso em si é frio, é artificial, é destituído de sentido, de significado. Significado só aparece se a gente colocar dentro do contexto, se a gente conseguir enxergar para além disso.
Se a gente conseguir enxergar essa problemática que levou a essa entrada da noção do contínuo na matemática. É só assim que a gente vai ver os nexos disso. E é só assim que a gente vai enxergar a beleza disso também, né? Olhar para uma definição dessa que eu acabei de dizer aqui para vocês, isso não tem, além de não ter significado, não tem beleza nenhuma. Na verdade, isso aí são as coisas que fazem a gente odiar a matemática, né? Agora, se a gente começa a olhar e ver que, poxa, isso tem nexo, sabe? Isso tem sentido, isso tem significado, aí sim a gente começa a ver a beleza dessas coisas. Ok, senhoras e senhores, tudo certo? O que vocês me dizem? Fez sentido aí as ideias para vocês? Quero ouvir feedback de vocês. Ofusca muito, né, Luiz? Eu concordo com você, assim, ofusca demais. Matheus dizendo, para entender de continuidade, precisa do conceito de limite, para isso compreender um pouco de infinito, que por si só já demanda muito. Exatamente. Uma coisa vai demandando a presença da outra, né? E aí, quer dizer, a gente vê que o conceito de limite, ele não é algo que nasce, assim, e tem um valor, assim, intrínseco em si mesmo. Ele nasce para servir a dar um pouco mais de rigor às ideias matemáticas, né? A ideia de derivada, a ideia da continuidade, né? O conceito de limite, ele está para isso, né? Nesse sentido, ele é auxiliar, né? Ele presta um serviço à matemática, que é o serviço de impor um pouco mais de rigor a essas ideias, principalmente a ideia do infinitésimo, né? A ideia dos infinitos e infinitésimos, ela consegue ganhar um pouco mais de rigor na matemática, graças ao conceito do limite, né? Então, esse é o papel dele. A Elaine está dizendo, nossa, a história pega uns caminhos muito estranhos, né? Pensar que um dia a matemática foi compreendido como estática. Pois é, né? Esse estaticismo já foi um dos pilares da matemática, né? A matemática foi, por muitos séculos, considerada a partir desses três pilares. Ela é estática, ela é rigorosa e ela é finita, né? Os três foram demolidos, né? O rigor a gente tentou resgatar. Agora, o estaticismo e a finitude, isso jamais, né? A matemática, ela lida sim com o infinito, né? E ela é tudo menos estática. Ela é dinâmica, como o mundo é dinâmico, como a vida é dinâmica. Nós somos dinâmicos, né? E a matemática nada mais faz do que lidar com a realidade humana e captar dentro da realidade humana aquelas estruturas que apresentam regularidades, que podem ser estudadas, para as quais podemos fazer previsões, para as quais podemos estabelecer modelos, e assim usar esses modelos para resolver problemas da vida, né? E é isso, gente. Muito obrigado pela presença de vocês, pela paciência, por estarem aqui novamente para a gente discutir essas ideias. Né? Muito obrigado mesmo, gente. Pensei que você ia comentar sobre o Cantor. Pois é, eu não coloquei ele aqui. Assim, essa lista que eu coloquei é longe dela esgotar, tá? Os nomes. E você tem toda a razão. O Cantor poderia muito bem estar nessa lista. Quando eu falei ali do Dedekind, aliás, Cantor e Dedekind, eles são contemporâneos, Cantor está ali naquele contexto também, porque Dedekind, ele vai estabelecer a sua construção formal da ideia de número real, ele vai pautar na teoria dos conjuntos desenvolvida por George Cantor, né? Então, Cantor está ali também, tá? Mas além de Cantor, tem outros também, por exemplo, tem Bolzano, um outro matemático importante que eu não mencionei, enfim, tem Hardy, um outro matemático que também contribuiu nesse sentido, que eu também não mencionei. Então, assim, a minha lista não pretende esgotar os nomes, tá? É até bom deixar isso claro, né? Ela não pretende esgotar esses nomes. É apenas, assim, meio que tracei uma linha, assim, pegando alguns nomes centrais aí nessa história para poder ilustrar para vocês um pouco desse movimento histórico até termos essa noção de continuidade que a gente tem hoje.